Olá, boa noite galera, eu sou o Luiz, Luiz, e hoje, terça 21 de abril, eu estou fazendo um novo vídeo para dar uma atualização da situação sobre o vírus, sobre a pandemia aqui no Equador e sobre a economia, que é a segunda coisa que está sendo afetada, além da saúde. Então, a situação qual é? Hoje temos no Equador 10.398 casos confirmados, só que, olha só, aqui tem 3.379 testes realizados. É muito pouco, é nada. No Brasil, não sei quantos tem, mas no Peru, ontem no Peru tinha 16 mil, mas eles tinham mais de 100 mil testes realizados. Aqui não temos nem a metade disso e temos quase os mesmos casos confirmados do que eles. Então, isso aqui, esses casos confirmados não diz muito, porque a situação é muito mais grave lá na cidade de Guayaquil, a gente já sabe disso. Que onde tem os corpos nas ruas, hospitais colapsados, essa é a verdade por lá, e os números não são grande coisa. Tem 520 pessoas que morreram confirmadas. Essas foram pessoas que tiveram teste e resultou positivo, mas tem mais pessoas ainda que não tiveram testes muito prováveis para a Covid. Olha só, aqui Guayas, que é a província onde a capital é Guayaquil, tem 7.108 casos. Essa província tem 68,4% dos casos. E a cidade de Guayaquil tem mais da metade, mais de 50% de casos de todo o país. O governo já falou que teve 6 mil mortos nessas últimas 4 semanas, quando o normal o promédio, 2 mil mortes. Daí isso quer dizer que teve 4 mil mortes mais do normal aqui. Nem todas são por Covid, mas uma grande parte sim. Então, os casos de mortos pelo Covid são mais de 1.000, com certeza. Até pode falar mais de 2.000, com certeza. São números que não vamos saber porque o Equador não tem capacidade de fazer tanto teste. Eu moro aqui, Azuay, onde tem 247 casos e a coisa está mais calma, é muito mais calma do que em Guayaquil. O toque de recolher continua sendo desde 14 horas até 5 da manhã do dia seguinte. É uma das medidas mais fortes na região, mas é respeitado esse toque de recolher? Nem tanto. E durante as horas que o pessoal pode sair, o governo fala que só podem sair para comprar medicina, alimento e coisas assim. Mas o pessoal não faz isso, especialmente em Guayaquil. E mesmo assim, o pessoal tem necessidade. Aqui tem muito pessoal que precisa trabalhar porque eles vivem só com o que eles fazem na diária. Eles trabalham com diárias, tá? Mesmo tendo o exército nas ruas, tendo esse toque de recolher tão forte, as licenças são só para ir comprar comida, ir no hospital, comprar medicina, coisas assim básicas, de primeira necessidade só. Mas mesmo assim, as ruas estão lotadas. Vamos ver esses vídeos aqui sobre como está a movimentação da população nas ruas em Guayaquil, onde é o foco da pandemia aqui no Ecuador. A un día de cumplirse el mes de aislamiento en el país. La mañana de este martes 14 de abril, este fue el escenario en varios puntos de Guayaquil. En las parroquias más golpeadas por la pandemia es donde encontramos mayor movimiento. En la Tarqui, donde se ubica la entrada de la 8, este fue el panorama. Feria de alimentos al aire libre, los compradores en grupos y comercio informal sin mascarillas. En estos puntos hay miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el desorden es evidente. Hay algunos locales ya abiertos en la ciudad, algunas pastelerías, incluso observamos que estaban abiertas en la ciudad de Guayaquil. También hemos visto que las familias salieron a comprar, y digo las familias porque no se está respetando lo que se había dicho antes, que una persona de por núcleo familiar debería salir a comprar. Vemos a familias enteras yendo a comprar.
También hemos visto cómo el comercio informal de a poco aquí en la ciudad de Guayaquil se comienza a tomar las calles. Obviamente existe la necesidad también de las familias que viven del día a día, pero también analizamos y vemos que existen compradores, si no estuvieran presentes en los distintos puntos. Guayaquil de hace una semana atrás ya no es igual. Por la mañana las calles no se ven desoladas. La avenida 9 de octubre ya tiene ruido. Se escucha el comercio, la bocina de carros, a puertas del fin de semana donde se paralizan todas las actividades y ningún carro puede circular. Olha como teve o trânsito ontem também. Así luce el puente a las 8:26. E esse aqui é de hoje. É de hoje, terça 21 de abril. Así luce el puente de la Unidad Nacional. Vean ustedes, hay tráfico. Esto es en el sentido San Borondón-Guayaquil. Y esto preocupa porque ha aumentado el flujo vehicular en la última semana en un 17.7%. Pese a la restricción de la movilidad, se ve claramente tráfico y concentración vehicular en algunos puntos de Guayaquil. Esto es sentido San Borondón hacia la urbe porteña. Hoy solo pueden circular los vehículos que sus placas terminen sus dígitos en 3 y 4, pero se ve todo tipo de placa. El tráfico se puede visualizar desde San Borondón. Mesmo com penalidades, mesmo com um exército nas ruas, policiais, todos os lados vigiando, olha como tem esse pessoal lá nas ruas. Porque isso muitos não querem ficar em casa porque eles não se acostumam, porque não querem, não se importam. Mas, na verdade, tem muito pessoal que precisa sair, que precisa trabalhar. Aqui vamos falar da outra situação que tem no país, que é a da economia. A economia vem caindo já desde o protesto de outubro, mas agora ainda mais porque os preços do petróleo caíram, derrubaram após a guerra comercial que teve entre Rússia e Arábia Saudita, o que é um grande problema para muitos países, mas especialmente para o Equador, cujo orçamento depende muito do preço do petróleo. O orçamento que fez o governo no ano passado tinha o preço de petróleo em 51 dólares. O governo estimava que o preço ia ser 51 dólares durante todo o ano 2020. E olha só, agora está à venda em 10. Hoje, terça, fechou em 10 dólares. O custo de produção do petróleo aqui, por cada barril de petróleo no Equador é entre 21 dólares e 18 dólares. Então, já temos assim, com o preço em 10 dólares. O país não está ganhando pelo petróleo quando o orçamento nacional era estimando o petróleo à venda de 51 dólares por barril. Vamos ver aqui essas gráficas sobre o risco país. O que é o risco país? Para quem não sabe, o risco país é um número que indica o risco que um país tem de não pagar as suas dívidas internacionais. E olha só, o Equador tem o risco país, hoje terça, fechou em 5.782. E esse número é alto, é baixo? Vocês podem perguntar. Só por uma referência, o risco país do Brasil, hoje, 21 de abril, também fechou em 421. É muita diferença, né? A Venezuela, para vocês souberem, é mais de 15 mil. Acho que está em 15 mil agora. Já 16 mil por ali. Daí, depois da Venezuela, o Equador é o país com o segundo risco mais alto da região. Mas, vamos ver o histórico. 22 de abril de 2019. O risco país do Equador era de 523, quase o risco país do Brasil hoje.
Era um pouco alto, mas nem tão alto. Tipo, um pouco baixo, né? E olha, em um ano como foi evoluindo. Aqui começou a subir após os protestos de outubro. E após isso já vem a coisa bem forte com a pandemia. Mas olha só o Brasil. Hoje, 421, né? Anual, faz um ano, 22 de abril, 250. Então não tem variado muito. E agora tem variado esse mês pela pandemia, basicamente. Tem alguns outros fatores, mas basicamente é a pandemia. E não tem variado tanto comparado ao Equador. Então, o que acontece? O Equador e o mundo estão aguardando a maior crise de depressão em 1929. Faz quase um século. Mesmo assim, estamos com toque de recolher, com a economia paralisada, tudo fechado. Mesmo assim, as ruas continuam cheias de gente. Então, na minha opinião, e pelo que eu tinha lido, nós temos que mudar a perspectiva, temos que mudar o método de fazer as coisas, porque a situação está muito forte. O pessoal precisa sair, fazer alguma grana para comer. O governo fala, não, tem que ficar em casa, nós vamos ajudar, mas eles nem ajudam todo mundo, porque não tem a capacidade. Aqui a coisa está muito forte, é verdade, mas também está forte, porque o pessoal não se cuida. O pessoal saiu sem proteção, não tem discrição, como vocês podem ver nos vídeos, não tem a distância. Então, o governo tem que focalizar nisso, em comunicar, informar, educar sobre as medidas de proteção. Isso que o governo tem que fazer, na minha opinião. Desenvolver aplicativos, desenvolver outros métodos, porque não está funcionando. A economia está sendo bem atingida e a saúde, mesmo assim, continua sendo atingida. Se isso continuar assim, as duas coisas vão ficar ruins. Não vai ter grana para comer, não vai ter grana para saúde, para nada, como já está se vendo em alguns lugares. Se não mudar isso, o drama daqui a 2 meses vai ser desemprego, fome, depressão, suicídios. E isso produz outras coisas, como drogadição, delinquência, criminalidade. Então, como não está funcionando, temos que mudar a perspectiva. Temos que mudar o método. Isso que eu acho. Porque um mês mais assim e não sei o que vamos fazer. Porque o governo não vai vir ajudar todos. Não está fazendo isso agora. Por isso que o pessoal está saindo. Isso não pode, essa mudança não pode acontecer da noite à manhã. Isso tem que ser tipo 2 semanas, 3 semanas. Mas agora, além de fique em casa, o discurso tem que ser: fique em casa, se prepare para isso. As medidas de segurança para sair na rua, distanciamento social, sinalização de mercados públicos, supermercados, lojas, tudo tem que ser agora adaptado à nova realidade. Máscaras obrigatórias, e a máscara não é para se proteger, mas é para o vírus não se espalhar, porque se tu tiver o vírus, não tiver máscara, se tu espirras ou tosses, o vírus vai espalhar. Mas se tu tem máscara, o vírus é muito mais provável que fique ali na máscara e não vai para lá, para todos os lados, e daí tem mais infectados, é assim. Isso vai ser a nova realidade. Isso que tem que ser a nova realidade para nós podermos sair na rua. Isso sim, higiene, limpeza. Isso que o governo tem que se focalizar, de falar: vamos na rua, vamos trabalhar, mas assim, porque o discurso agora que eu estou vendo muitos querem sair trabalhar, mas não falam das medidas de proteção, de precaução. Eu vi os protestos que teve, eu vi as manifestações no Brasil, mas tinha muita gente, e o mesmo presidente ele tem que dar o exemplo, na minha opinião, de usar a máscara,
Eu concordo, o pessoal deve sair trabalhar. O confinamento, o isolamento não é bom. Pode ser para os idosos, para quem não trabalhar, eles devem ficar em casa, acho que sim. Mas o pessoal que deve sair trabalhar não é só, vamos trabalhar, vamos à rua, podemos ficar em casa enquanto a economia morrer. Máscara, distanciamento social, não isolamento, não ficar em casa, mas se tu tem que sair, porque tem que trabalhar, tem que comprar, sempre 2 metros de distância, desinfecção ao voltar em casa. E assim é como vamos poder sair com menor risco, fazer uso de aplicativos, tipo com um alarme, com o mapa ativado, aqui teve casos, essas zonas de perigo, teve muitos contágios, não fica aqui, não vai por aqui, melhor ir por lá. Assim é como eu acho que vai acontecer. A economia não pode morrer, se a economia ficar mal, o pessoal vai ficar muito mal depois, porque o governo paga os hospitais públicos com impostos, mas quando o dinheiro que eles têm, os impostos que eles arrecadam pelos cidadãos, quando isso acabar, porque o pessoal não vai trabalhar, não vai pagar mais impostos, eles não vão ter dinheiro para pagar saúde pública, medicina, isso. Nem todos têm dinheiro poupado, temos que trabalhar. Só que a focalização não é só vamos trabalhar, eu quero ir na rua, eu não quero ficar em casa para morrer de fome. Vamos trabalhar, mas vamos assim. Esse é o novo discurso que deve ter desde os governos, desde os cidadãos. Educar o vizinho, aos familiares e se proteger. Não tocar a cara, se lavar as mãos todo momento que for possível, não tocar muitas coisas. Sempre a máscara. Essa vai ser a nossa nova realidade. Isso que vamos ter que nos acostumar. A economia do Equador vai ficar muito mal. Sempre, mesmo sem pandemia já ia mal. Agora vai ficar muito pior. Porque o governo não quer relaxar. O governo fala de ficar em casa. Eles ainda não sabem nada sobre como reativar a economia. Eu acho que devemos já começar a falar de vamos trabalhar daqui a pouco. Como assim? Isso que eu acho que o Brasil deve fazer, como está fazendo o governo federal, só que não é só sair, é sair assim, para proteger a cidadania, para proteger o país, para progressar todos juntos. Porque se é só sair por sair, como eu vi que tinha muito pessoal nas manifestações, vai ficar pior ainda. Então, eu espero que os nossos governos possam tomar as melhores medidas que beneficiem mais os nossos países. Espero no próximo vídeo nós já tenhamos melhores notícias. Se quiser saber alguma coisa específica da situação no Equador ou do país, pode escrever também, tá? Isso tudo por hoje e nos vemos com melhores notícias. Aguardo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau, abraço.